Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula? Vamos. Estão me ouvindo? Sim, Ouvindo. Eu Tá, vocês estão vendo meu slide já? sim. Tá, Sim. pessoal. Primeira coisa é vocês tinham 1/3 da atividade da parcial de vocês para entregar hoje. Várias pessoas já me entregaram. A maioria dos nomes que estão aparecendo na minha lista lá estão me devendo ainda essa atividade. Alguma coisa que aconteceu é que, como o exercício era resolvido, algumas pessoas me enviaram só a resolução, sem enunciado. Então, ficou só uns números aleatórios na tela, não dá para entender sobre o que fala. Então, eu preciso do enunciado para eu entender o que vocês fizeram na atividade. Então, eu mandei e-mail avisando para quem tinha mandado assim, para vocês verificarem. Então, tem essa para essa semana, para a semana que vem tem mais uma, e para daqui 2 tem mais outra. E aí eu vou ficar então só com essas 3 atividades. Então, eu vou fazer cada uma valer 1/3 da parcial de vocês. Então, vai ser 2 exercícios da seção 2.1, 2 da seção 2.2 e 2 da seção 2.3, que é hoje. Então, a gente termina nosso conteúdo hoje. E depois vai ficar, o tempo que sobrar vai ser para a gente tirar dúvida e fazer exercício. Então, eu aguardo ainda o envio dessas atividades parciais aí. Quem não entregar hoje, entregar outro dia, eu vou aceitar, mas vou aceitar valendo menos pontos, mas vou continuar aceitando. Então, continue me enviando aí e vou aceitar essas atividades até o dia da última atividade, que daí eu vou lançar as notas e vou ter que liberar no portal. Então, depois que eu colocar para liberar lá, aí não tem como eu mexer mais. Então, vocês têm mais 3 semanas aí para estar me entregando aí essas atividades. Beleza? Essa primeira parte? Alguma questão? Eu acho que é a Nara que está falando bem baixinho, eu quase não estou ouvindo. Professor, boa noite. Pode falar. Seguinte, eu fiz o meu caderno, tirei foto, mandei agora há pouco, cheguei do serviço. Não, o seu beleza, já corrigi já. Já corrigiu? Era isso mesmo? Sim, era isso. Porque você mandou com o enunciado e com a resolução, era desse jeito que eu queria. Isso, beleza. Pessoal, algumas fotos de vocês não estão vindo bem legíveis. Por exemplo, do Edvardes eu tive um pouco de dificuldade para corrigir. Teve uma das suas fotos que estavam bem, assim, tremidas. Eu estou pensando depois em juntar todas essas questões e fazer uma lista de exercício e compartilhar aí com todo mundo. Se vocês digitassem, me ajudaria um pouco. Se vocês digitassem pelo menos o enunciado, já ajudaria aí depois a gente disponibilizar os exercícios para todo mundo ter exercício de todos. Então, eu vou aceitar se for só a caneta e me enviar a foto, mas se vocês conseguissem digitar pelo menos o enunciado, acho que já me ajudava um pouco aí. Então tá, beleza. Até hoje eu... Oi. Aí eu vou reenviar então para o senhor. Não, eu já corrigi a sua já. Eu consegui entender. Beleza. Eu só tive um pouco de dificuldade, mas eu consegui, deu certo. É porque teve algumas palavras lá que eu não entendi, e aí eu fui meio pelo contexto. Mas não precisa enviar de novo não, porque já está corrigido. Ok, obrigado. Então tá. Beleza, pessoal. Vamos então começar? Então tá, ó. Hoje a gente encerra nosso conteúdo. A gente está na última sessão 2.3 e a gente vai falar de lei de Ampère. Então, a gente viu semana passada
como que a corrente elétrica criava os campos magnéticos. Então, a gente, utilizando correntes elétricas, a gente resolveu equações e calculávamos o campo magnético gerado pelas correntes. Hoje a gente vai ver um novo método também de calcular esse campo magnético, uma outra maneira que, ao meu ver, ela é até mais fácil de fazer do que as fórmulas que a gente usou semana passada. E aí esse jeito, né, que a gente vai calcular é utilizando a lei de Ampère. Para a gente entender melhor, a gente vai fazer algumas comparações aqui entre as leis que a gente já viu. Se vocês verem aí, a gente começou com a lei de Coulomb. A gente calculou o campo elétrico fazendo a constante K, que é aquela constante elétrica, né, que vale 9 vezes 10 a 9, vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é da carga até o ponto que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou fazer uma bolinha aqui na esquerda, aqui, ó. Se essa aqui fosse minha carga elétrica, vamos supor que seja um elétron, vou colocar um menos aqui dentro. Então, o R seria essa distância aqui, ó, da carga até o X. Então, vamos supor que eu quisesse calcular o campo elétrico nesse ponto X aqui, ó. Então, esse aqui seria o raio, certo? Então, aqui a gente vê R e a gente pensa em raio, mas poderia ser um D, pode ser uma distância ao quadrado. Então, a gente viu, usando a lei de Coulomb, a gente consegue calcular esse campo elétrico aí. Na sequência, a gente viu lei de Gauss. Lei de Gauss também é um jeito de calcular campo elétrico. Tudo isso aqui a gente viu ainda, a gente estava em sala de aula ainda, quando a gente viu essas equações. Então, se eu pegar esse termo aqui, esse dA e esse cosseno, e resolver essa integral, e isolar depois desse E aqui, a gente tem o campo elétrico para diversos corpos. Então, a gente já viu campo elétrico de placa, de disco, de carga pontual, de fios. Então, a gente tinha a lei de Coulomb e depois a gente viu uma outra equação que era a lei de Gauss. Não sei se vocês lembram da época do lei de Gauss, que a ideia era, a gente tinha uma carga, vou fazer aqui outra bolinha aqui em cima, eu tinha essa carga e a ideia a gente envolvia essa carga com uma superfície imaginária. E aí, ela envolvendo essa carga, a gente calcularia o campo elétrico que estivesse passando aí por essa área que estava envolvendo a carga. Vocês se lembram disso, dessa aula? Eu até postei uma lista, postei os slides. Então, nessa lei de Gauss, a gente envolvia a carga e calculava o campo elétrico com uma superfície imaginária que envolvia essa carga. A gente vai fazer a mesma coisa hoje, correlacionando isso para o magnetismo. Então, a gente viu semana passada essa lei aqui, ó, Biot-Savart. Então, Biot-Savart é o nome da lei, daquela equação que a gente trabalhou semana passada. Então, a nossa aula foi sobre isso aqui. A gente calculou o campo magnético, a gente, da mesma forma que aqui no campo elétrico, a gente tinha aquela constante K, aqui a gente tem essa constante aqui, ó, μ0 sobre 4π, que é uma constante de proporcionalidade, e dependia da corrente, do tamanho do fio e também de uma distância. E aqui um seno de um ângulo, caso esses vetores fizessem ângulos. Certo? Então, corrente e fio. Anteriormente, dependia de carga da área da superfície e coisas assim. Então, qual que é o paralelo que a gente vai fazer? Agora, a gente vai ver a lei de Ampère. A lei de Ampère ela é uma equação bem similar à da lei de Gauss. Se na lei de Gauss a gente tinha aqui, ó, que eu estou circulando a carga interna, a carga que ia ser envolvida, a carga que estava dentro da superfície, agora, em vez de envolver uma carga, a gente vai envolver uma corrente. Então, essa superfície que a gente utilizou na lei de Gauss para envolver uma carga, agora a gente vai envolver uma corrente. Porque quem vai gerar esse campo magnético B é uma corrente. Então, a gente vai envolver essa corrente
resolvendo essa integral aqui, integrando esse dl que está aqui. E também tem constante de proporcionalidade. Lá na lei de Gauss a gente tinha esse ε0, que eu estou circulando ali, ó, ε0. Aqui a gente vai ter esse μ0, que eu passei o valor dele para vocês semana passada, né? 4π vezes 10 a menos 7. Ele também tem ele lá na lei de Biot-Savart. Então, a gente vai fazer os mesmos paralelos. A gente tinha campo elétrico pela lei de Coulomb, fez por lei de Gauss, por uma estratégia que envolvia a carga para calcular o campo. Agora a gente tem campo magnético pela lei de Biot-Savart e a gente vai envolver, agora em vez da carga, vai envolver uma corrente e vai resolver uma integral de alguma coisa que envolva essa corrente aí. Vocês entenderam mais ou menos a lógica do que a gente vai fazer hoje? Olhem comigo, beleza? Só para eu pensar que eu não caiu a conexão, nem que eu estou ouvindo sozinho. Beleza. Então, estão me ouvindo, né? Então tá, então vamos falar mais dessa lei de Ampère aí. Vamos dar um destaque aqui para ela. Então essa é a lei de Ampère. Isso aqui, caso vocês estejam com o caderno aí, espero que estejam, porque eu vou passar exercício daqui a pouco. Então, essa é a lei de Ampère. Então essa é a equação que a gente vai resolver para fazermos aí nosso exercício. Ela está escrito aqui, ó, esse B, ele está com o vetorzinho aqui em cima, esse DL também. E esse aqui, ó, esse pontinho é um produto escalar. Produto escalar, a resposta dá um escalar, por isso que aqui desse outro lado aqui, ó, da direita, não tem nenhum vetor. Não tem setinhas aqui em cima. Aqui. Ela só é os escalares, né? Não tem vetor em cima. Igual eu também falei anteriormente, essa integral aqui, ó, quando ela tem essa bolinha, só quer dizer que é uma integral de uma superfície fechada ou de uma linha fechada. Então é uma superfície que é fechada, ela começa e termina no mesmo lugar. Por isso que costumam se colocar bolinhas nessa integral, que é a integral de superfícies. Para a gente entender que ela que é uma integral fechada, é só notação. Na prática não vai mudar nada as contas que a gente vai fazer. Então, o que é cada coisa? Então, B é campo magnético. Unidade de medida aqui de campo magnético é Tesla. Esse DS, aqui está DS, tá, pessoal? É DL, tá? Mas pode ser S também, tem livro que usa S. Mas ali no nosso livro está usando L. Esse DL é um infinitesimal de comprimento, então a gente vai integrar um comprimento. Esse comprimento que a gente vai integrar é esse comprimento que está envolvendo o fio aqui, ó. Esse círculo que está em volta do fio é o comprimento que a gente vai integrar. Estou fazendo a bolinha vermelha ali na visão superior do fio. Então, imagina que eu tenho o fio aqui e eu queira saber o campo magnético aqui, ó, onde eu estou fazendo esse xizinho. Então, eu vou fazer a integral desse círculo aqui, ó. O meu DL vai ser desse círculo aqui que eu estou. Ah, mas se fosse aqui, nesse outro xizinho, então eu integraria para esse círculo aqui, ou para esse círculo aqui. Esse μ0, ele é a constante, né? E esse envolvido vai ser a corrente que vai ser envolvida aí por essa linha, que a gente vai chamar de amperiana. Se lá na lei de Gauss a gente tinha a superfície gaussiana, aqui a gente vai ter essa linha aí que envolve, que a gente vai chamar de amperiana, porque a lei é de Ampère. Então, deixa eu só trocar as letras ali para ficar certinho.
Beleza, estão vendo de novo minha tela? Ok. Tá, eu arrumei aqui, ó. Eu arrumei aqui, ó, esse DL, que era DS, eu coloquei DL, e aqui estava escrito campinho, na verdade é caminho. Caminho fechado. Aqui. Então, eu só arrumei ali a digitação. Então, eu preciso da corrente que está passando no fio, preciso saber qual que é o formato, né, dessa linha que vai envolver a corrente. Então, por exemplo, se aqui é um fio, esse caminho que a gente vai integrar é um caminho circular. Então, a gente, por exemplo, faria de 0 até 2πr, porque 2πr é o perímetro de um círculo. Então, se nossa linha amperiana aqui ela for um círculo, a gente integra de 0 até 2πr. Ah, mas se fosse um quadrado, então a gente teria que fazer uma integral que levasse em consideração todo esses quatro lados aí. Então seria, de repente, uns de 0 até L mais L mais L mais L. Então a gente teria que resolver aí como que seria esse comprimento aí que a gente fosse fazer. Então a fórmula é essa, que a gente vai usar e vai responder, e aí a gente aplica ela para cada situação. A situação mais comum é a que a gente vai ver hoje, depois a gente vai fazer outras aplicações, é para um caso de um fio. Eu tenho fio aqui, esse fio está passando uma corrente, e aí a gente quer saber como que vai ser o campo elétrico aí nesse fio que está passando uma corrente. Inclusive, semana passada, a gente já até resolveu isso, né? A gente fez o cálculo da corrente elétrica para um fio, pela lei de Biot-Savart, a gente fez semana passada. Usando a lei de Ampère hoje, tem que dar a mesma resposta. Aqui é outro exemplo de propriedades que a gente vai ter na lei de Ampère. Professor, Oi. Esse slide eu não tô, como é a minha primeira aula hoje, eu não estou encontrando no portal. Ela está no portal, esse slide? O slide eu não postei ainda, não. Porque tem exercício resolvido nele que eu quero que vocês façam. Aí eu vou postar depois que acabar a aula. Ok, obrigado. Beleza. E aí, na lei de Gauss, a gente... uma das coisas que a gente conversou é que, assim, se eu tinha uma carga, imagina que aqui eu tenho uma carga positiva. E aqui eu tenho outra carga positiva. E a superfície só envolva uma das duas cargas. Então, se a gente resolver a lei de Gauss para esse caso, só essa carga aqui positiva é que a gente conseguiria calcular campo elétrico, porque só pode calcular campo elétrico das cargas que estão dentro da superfície. Essa carga aqui que está aqui fora, qualquer linha de campo dela que entrasse na superfície, por exemplo aqui, ela também sairia aqui. Então a gente não teria um campo elétrico resultante dessa carga aqui. Então a gente tinha essa propriedade lá na lei de Gauss, que a gente já teve aula, que só faz campo elétrico a carga que está dentro da superfície. Aqui para lei de Ampère vai valer a mesma coisa. Por exemplo, aqui a gente tem essa superfície que o livro da gente chamou C, e ela está envolvendo dois fios. Esse fio I2 e esse fio I1. O fio, pessoal, a gente está vendo ele, a vista superior dele, é como se ele fosse assim, ó. Tipo assim, ó, estou desenhando o restante do fio. A gente está vendo a face superior dele. Vocês estão conseguindo imaginar isso? Então, por exemplo, essa corrente que está bolinha com bolinha, a corrente está subindo. Seria uma corrente assim. Esse aqui que está xizinho é como se ela estivesse entrando. A gente conversou em outras aulas que um jeito de fazer vetores, quando a gente está em duas dimensões, é assim. Se a gente faz uma bola, uma bolinha dentro, significa que é como se a gente estivesse enxergando a frente de uma flecha. Vetores são flechas. Então, desse jeito que está aqui, eu estou vendo a frente da flecha. Então, ela está saindo da tela, esse vetor.
se a gente tiver uma bolinha com um X dentro, é como se estivesse vendo a bundinha da flecha. Então, ela está entrando para dentro. Então, quando a gente olha essa anotação do jeito que está aqui, esse I3 seria uma corrente elétrica que está saindo da tela, esse I1 seria uma corrente elétrica que está saindo da tela, e esse I2 seria uma corrente elétrica que está entrando na tela. Então, a mesma propriedade que a gente aplicou lá na lei de Gauss, correntes que cargas fora da superfície não faz campo, aqui é a mesma coisa. Então, se eu fosse resolver esse exercício, eu só levaria em consideração esse I1 e esse I2, porque só eles estão dentro da superfície. Esse I3 aqui, ó, o campo magnético dele não tem influência dentro da superfície, então a gente não leva isso em consideração. Então, na hora de resolver aquela conta, a gente teria o μ0, e aqui vai ficar I1 menos I2, porque uma corrente está entrando e a outra está saindo, então a gente vai pegar tipo uma corrente resultante. Por que tem que fazer corrente resultante? Porque a gente viu semana passada que conforme a corrente está para cima, para baixo, para um lado, para o outro, esse campo magnético ele vai estar em outra direção. Então, se uma está para cima, eu tenho campo magnético, por exemplo, assim, se eu tenho uma corrente assim, vamos fazer aqui com um pontinho, o campo magnético está circulando aqui. Agora, se eu tiver uma corrente que está entrando, o campo está rodando para o outro lado. Então, meio que um campo soma com o outro. Então, por isso que a gente tem essa subtração aqui. Porque uma corrente está saindo, outra está entrando, então a gente vê o que vai dar aí na hora de calcular esse campo magnético aí. Entendi? Estão entendendo, pessoal, até agora? Ok. Ok. Então, só correntes que estão dentro da superfície a gente leva em consideração na conta. Se estiver fora, não. Se fosse uma situação real e a gente quisesse resolver para esses 3 fios, a gente faria com uma superfície que envolvesse todo mundo. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso aí do fio. A gente já aprendeu a regra da mão direita semana passada. A gente fez vários exercícios desses de como que a gente interpreta. Mas aqui, ó, a gente tem que colocar o dedão no sentido da corrente e a gente fecha a mão aqui, ó, no sentido dos dedos. Então, se essa corrente está subindo, o campo magnético vai girar aí no sentido anti-horário, né? Se a corrente estivesse descendo, imagina que a corrente estivesse descendo, ia ser essa mãozinha aqui, ó, de ponta cabeça. Então, em vez de o campo magnético ia estar rodando no sentido horário. Por isso que a gente tem que analisar o sentido da corrente para saber se o campo está circulando o fio no sentido horário ou anti-horário. Então, quando a gente tem um fio e esse fio está passando corrente, automaticamente aparece um campo magnético e esse campo magnético em volta do fio vai ter esse formato que está desenhado. Ele vai ser circular. Então, a corrente está passando e em volta do fio aparece um campo magnético que vai ter esse formato aí circular em torno do fio. Então, essa aqui é a lei de Ampère e a gente precisa resolver ela. A gente vai integrar de 0 até 2πr, porque esse dl aqui é um círculo. Ele é um círculo. Então, na hora que for resolver, no lugar, essa integral vai dar 2πr. Se eu passar dividindo aqui, ó, fica então que o campo de um fio infinito é μ0i dividido por 2πr. Eu até coloquei aqui, ó, o mesmo exercício que a gente fez semana passada. E esse slide aqui está igualzinho que a gente fez na semana passada. E a gente chegou nessa mesminha resposta, resolvendo lá pela lei de Biot-Savart. E numa integral muito mais simples aqui, ó, uma linhazinha só, a gente chega na mesma resposta que a gente fez com um pouquinho mais de trabalho semana passada. Então, dá para resolver pelos 2 métodos. Aqui a gente está fazendo pela lei de Ampère e a gente vê aqui, ó, que chegou na mesma resposta.
Então, se a gente fosse resolver, esse aqui, ó, calcule o campo magnético gerado a 50 centímetros de um fio que é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então, esse R aqui é a distância do fio, que nesse caso aqui é 50 centímetros, e a corrente aqui é 5 amperes, é só colocar o 5 lá, e o valor do μ0, 4π vezes 10 a menos 7. E aí é só resolver, e a gente chega nesse valor aqui. A gente fez esse exercício semana passada, né? Quem assistiu a aula semana passada tem aí esse exercício resolvido já, por isso que aqui eu fiz mais direitinho. Mas eu vou colocar um para vocês fazerem aqui com mais calma. Outra situação, pessoal, que pode acontecer também é a gente querer o campo dentro do fio, dentro do próprio fio. Que às vezes nem sempre é um fio fininho, às vezes pode ser um cilindro que está passando a corrente, a gente quer saber também como é o campo magnético dentro do fio. Então, esse desenho aqui, pessoal, simboliza aquele que estava lá atrás. É esse mesmo aqui, ó, é esse mesmo caso. Ó. A gente tem o fio com o campo magnético aqui circulando, ou a vista superior assim. Um outro jeito de desenhar seria assim. Então, se a corrente está subindo, aqui desse lado esquerdo, o campo magnético está saindo da tela, do lado direito está entrando na tela. Então, a gente imagina tipo um campo circular aqui, né? Sai daqui, ó, e aqui passa lá atrás. E volta aqui. Certo? Se a gente fosse fazer um círculozinho igual do outro exercício. Então, a gente quer assim, ó, vamos olhar esse quadradinho aqui que está aqui embaixo, ó. Eu vou supor que R maiúsculo seja o raio do fio e R minúsculo seja a distância do centro do fio até o ponto que eu quero calcular o campo magnético dentro do fio. Então, essa é uma outra aplicação de campo magnético. A gente viu esse caso anterior aqui, que era para um lugar que está fora do fio, aqui, essa parte que está fora. Agora a gente vai fazer para um ponto que está dentro do fio e vai olhar como que é o campo magnético lá. Lá na lei de Ampère, a gente precisa dessa corrente aqui, ó. A corrente total que está passando nesse fio, ela é dependente dessa área, que é R ao quadrado. Quanto maior a área, mais essa corrente vai estar espalhada. Para a gente resolver lá a lei de Ampère, a gente vai ter que ver qual que é a corrente que vai ser envolvida por aquele círculo que a gente falou que vai ser a superfície amperiana. Como a gente quer que nesse pontinho, nesse raio R minúsculo, que é desse pontilhado aqui, ó, que está aqui no desenho ali na esquerda, então a gente vai ter que meio que fazer uma proporção entre essas áreas. Porque como a área aqui é menor, ó, essa área que eu estou pintando ali, ó, ela é menor, então vai passar menos corrente. Então, a gente precisa estabelecer uma relação entre esses dois raios ali. Então, se a gente fizer regra de 3, dessa corrente por área, multiplicar cruzado aqui, a gente chega nessa relação, que a corrente que é envolvida, que é a corrente que vai estar nessa parte interior do fio, ela vai depender da área menor dividido pela área maior, vezes a corrente que passa no fio inteiro. Então, eu posso cortar os π's aqui e vai ficar essa relação aí, ó, de R quadrado minúsculo dividido por R quadrado maiúsculo vezes a corrente total. Então, a gente vai usar esse termo aqui na lei de Ampère para resolver esse campo magnético no interior do fio. Então, está aqui a lei de Ampère, já está resolvida, né, para fios, né, para superfícies amperianas que são circulares. Então, no lugar desse I envolvido aqui, eu vou aplicar esse aqui, ó, que a gente calculou aqui em cima. Então, eu repeti aqui e troquei o I envolvido. Então, a gente vai escrever em função da corrente total que passa no fio. Se a gente rearranjar os termos, esse R quadrado vem para baixo, esse Rão aqui, ó, vem para baixo, e eu posso cortar um quadrado aqui com um Rzinho daqui,
Então, vai sobrar só esse R aqui em cima e esse R ao quadrado fica embaixo. Então, a gente vai ter essa relação aqui. Então, diferente da corrente que é só para fora do fio, que é essa equação aqui, ó, fora do fio é essa equação. Se for dentro do fio, o que muda? Aumentou esse R quadrado aqui, ó, e ficou um Rzinho menorzinho ali fora. Então, o campo magnético ele vai aumentar conforme esse raio aumenta. Por exemplo, quanto que vai ser o campo magnético exatamente no centro do fio, pessoal? Quanto que vai ser? Bem aqui, ó, bem no meinho do fio. Quando esse R for 0, quanto que vai ser o campo magnético? Professor, Oh, o R ao quadrado, o R minúsculo ao quadrado, se eu cortou com R, esse R que sobrou aqui é a diferença dele? ó, o R maiúsculo Tá, é não, o raio sim. do fio. E Isso, o não é. minúsculo é do meio até o ponto que eu quero dentro do fio. Tá, mas você. Então, eu cortei minúsculo com minúsculo. Tá, mas daí ele não Cortei tá ao esse quadrado? Então, eu cortei o quadrado desse minúsculo aqui, ó. Tô reforçando ali. Com esse Rzinho pequenininho aqui embaixo. Aí sobra um Põe R. um quadrado maiúsculo. Sobrou esse R aqui, que eu tô circulando ali, ó. Esse sobrou, tá aqui. E o R quadrado tá aqui. Ah, tá. Certo? Beleza. Esse quadrado com esse R, sobrou esse. Só o R sozinho, tá aqui. E esse R quadrado, aqui, tá aqui. Ah, perfeito. Então, ó, esse campo magnético ele aumenta linearmente com o aumento desse raio. Se esse R aqui for 0, seria qual que é o campo magnético no centro exato desse fio? Não teria, porque se esse R é 0, esse B aqui vai para 0. Então, eu vou ter o campo magnético vai aumentando conforme eu for afastando aqui do centro, porque ele depende de quem? Depende desse raio aqui. Podem perguntar. Ah, mas Oi? pensando aqui, professor, então quanto mais aumentar o raio, maior vai ser o campo magnético. Isso. Enquanto Isso. Mas menor assim, o raio. é campo magnético dentro do fio. Dentro do fio. Chega Só no vale limite para do- isso, tipo assim, no meio do fio não tem campo, o campo vai aumentando conforme você vai afastando do centro, mas isso você está dentro do fio. Entendi. Ou de um cilindro carregado. Agora, se for um ponto aqui fora, onde eu estou fazendo um X fora do fio, aí a gente não usa essa equação que a gente deduziu. A gente usa essa daqui, que é a que a gente já tinha feito na aula passada. Uhum. Beleza. Sim. Um exercício aí para vocês fazerem. Então, ó, eu tenho um fio. Esse fio ele tem 6 milímetros de diâmetro. Diâmetro. E é milímetro, mili. E é percorrido por 5 miliamperes. Então, a gente quer o campo magnético em 3 situações. A 1,5 milímetros do centro do fio, a 7 milímetros do centro do fio e no limite do fio, quando o Rzinho minúsculo for igual ao Rzinho, o R maiúsculo. Certo? Esse eu não vou fazer, esse eu vou deixar para vocês. Façam o desenho, tá, pessoal? Por exemplo, tá aqui o fio, tá aqui o centro. Quanto que é o raio? O raio é ramo. Quanto que é, se aqui é o círculo, quanto que é o R'inho? É fora do fio? Então o R'ão vem daqui até aqui fora. Façam o desenho para vocês interpretarem melhor essas distâncias aí. E aí a gente tem uma equação. Está dentro do fio? É uma equação. Está fora do fio? É outra equação. Então, vou dar uns minutos aí para vocês fazerem. Vou beber uma água ali e já já eu volto.
Anotei, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar. E aí, meu povo, estão conseguindo? Tentando aqui, professor. Aguenta aí. Ô, professor, o senhor poderia voltar só a fórmula lá para a gente olhar? Fazendo um favor? Aqui, foi mal. A fórmula? Um antes desse? Esse? Posi- Isso, obrigado. Ó, essa primeira que eu circulei aqui, quadriculei, é fora do fio. E essa daqui é dentro do fio. Beleza? Ok, Quem obrigado. está no computador já tira um print dessa tela aí para ficar mais fácil de acessar, para eu poder deixar ali no enunciado.
E aí, meu povo? O A deu 2 vezes 10 a menos 9? Peraí. Olha, o meu não deu não, hein? Vou fazer aqui. Aguenta aí. Ó, confere o Mi0, ele é 4π vezes 10 a menos 7. Certo. A corrente, ela é miliampere. Então, tem que ser 5 vezes 10 a menos 3. Isso, 005. Isso. E o fio é 6 milímetros de diâmetro. Sim, vai dar Então, 0,006 metros, 10 elevado a menos 3. mas ele é diâmetro. Mas aí, então, tem que ser Aí dividido divide por por 2 e 3. fazer virar mais. Isso. Vai ficar por 3. Então, você tem que usar um 3 milímetros. Então, Isso. esse é 3 Eu errei. milímetros. Aí, você tem que ver que tem o R grande, que é o raio do fio, e o R pequeno é a distância que você quer. Não corta então os pi. Deixa a conta inteira. Igual a gente fez no Não, outro. pode cortar. Pode cortar. Pode cortar? Tá. Pode. Então, beleza. Se alguém chegar aí com algum resultado, me fala. Jonas. Oi. Jonas. Pode falar. A letra A, eu achei 1.11, 10 menos 4, 10, é isso? Olha, eu também não cheguei nesse número aí não, hein? Não, 4,5 vezes 10 a menos 15. pois é. Vou esperar mais uns minutinhos pra gente fazer junto. Em vez de 2, deu 4 elevado a menos 9, né, professor? Também não. Ah, Mas eu posso ter errado também. é. Vamos fazer a A junto e aí vocês fazem as próximas? Tá, faz aí. Vamos ver se eu tô fazendo muito errado. Tá louco. Tá, vamos aqui. Vocês estão vendo meu point? Não. Agora sim. Tá, deixa eu só jogar a fórmula ali. Estão vendo, né? O point, todo mundo? Estão vendo, pessoal? Sim. 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 Então, vou tentar escrever na tela aqui. Vamos ver como que vai ficar esse trem. Então, ó. Esse aqui... Então, vai ser, ó. O Mi0 é 4π vezes 10 a menos 7. Vezes. A corrente, ela é 5 miliampere. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 3.
E aí, vezes esse Rzinho, que é a distância que a gente quer. Ele é 1,5 milímetros. Então, vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3. Tudo isso a gente vai dividir por 2 e o raio ao quadrado. Esse raio maiúsculo é o raio que a gente... É o raio do fio, né? 3 vezes 10 a menos 3 e ao quadrado. Agora é como fazer isso certinho na calculadora. Então, eu, se fosse vocês, separaria assim, ó. Colocava um parênteses aqui, aqui, aqui e um grandão aqui. Ou resolve a parte de cima, vê quanto que dá, resolve a parte de baixo, vê quanto que dá. Vou pegar minha calculadora aqui rapidinho para eu digitar de novo com vocês para ver se meu gabarito de hoje de tarde está certo. Já volto. Voltei. Vamos digitar todo mundo junto, a parte de cima? Bora. Ó, eu vou abrir parênteses, vou escrever 4 vezes π. Eu sei que dá para cortar o π, mas eu vou escrever com π aqui no meu. Vezes 10 elevado a menos 7, fechei o parênteses. Aí, vezes, abri parênteses. 5 vezes 10 elevado a menos 3, fechei o parênteses. E vezes, abre parênteses, 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Fechei o parênteses e dei igual. Aqui no meu, deu 9,42477 vezes 10 a menos 12. Vou arredondar. 9,42 vezes 10 a menos 7. Parte de cima. Agora a gente tem que resolver a parte de baixo. Eu acho que se digitar ali do jeitinho que está aí embaixo, eu acho que dá certo. Eu vou abrir parênteses. 2 vezes o π vezes... Aí eu vou abrir parênteses de novo, igual eu escrevi ali, né? 3 vezes 10 elevado a menos 3. Fecho parênteses. Coloco o quadrado e fecho parênteses. Aqui deu 5,65 vezes 10 a menos 5. Agora, dá para dividir um pelo outro aí. Tá. Ponto 42. Dá 1,665, 10 menos 7. Isso. Ô, professor, Oi! o meu deu 9,42 vezes 10 a menos 12. Ah, eu falei 12 e coloquei menos 7. Você... Oi? Não, tá certo, é menos 12 mesmo. Eu falei menos 12 e escrevi menos 7. Ah, tá. Menos 12. 9,42 vezes 10 elevado a menos 12, dividido por 5,65 vezes 10 elevado a menos 5. E aqui deu 1,67 vezes 10 a menos 7. Tesla. Até que não ficou tão ruim eu escrever com o dedo na tela. Não ficou a letra muito bonita, mas dá para entender, né?
Hum, Positivo. aí, professor. Entende. Então, ó, Positivo. essa equação que eu usei na para a letra A que a gente fez agora, para a letra B não vai valer. Porque 7 milímetros do centro do fio está caindo fora do fio. Então a gente tem que usar a equação para fora. A letra C, no limite do fio, é dentro do fio. Então, dá para usar essa equação aqui, ó, na letra C. Porque daí esse errinho aqui, ele vira um errão aqui, ó. E aí dá para cortar esse quadrado com esse R, e aí vira a primeira equação também. Então, na letra C, dá para fazer com as duas equações e vai dar certo. Na letra B, só faz com a lei de Ampère para campo fora. Façam aí e vejam se vocês conseguem chegar. Agora na letra B e na letra C. Vou deixar a resolução aí para vocês terem no caderno.
Ô, professor, Oi. os exercícios para enviar para o e-mail... Oi, tá me escutando? Aham. Pode falar. O exercício para enviar no e-mail de densidade de corrente elétrica, o senhor aceita ainda hoje? Isso, hoje... Não, eu aceito até daqui 3 semanas. Só que valendo nota Tá. máxima só até hoje. Beleza. Esse é o prazo desse aqui é só hoje, né? Isso. Eu Beleza. coloquei sempre 2 semanas para frente. Então, há 2 semanas atrás eu passei o da densidade de corrente elétrica. Aí, semana passada, eu passei do campo magnético. E hoje eu vou passar também do lei de Ampere. Aí eu acabo com essas atividades que vai ser nossa parcial. No final da aula, eu explico de novo. Ok, beleza. É que o meu portal, como o meu era FIES, ele só abriu na semana passada. Agora, né? Não, beleza. Vocês têm meus contatos, qualquer rolo de vocês, entre em contato comigo que eu vou ajudando. Beleza, obrigado. Professor, Oi. a B dava 7,76 vezes 10 a menos 7? No meu não deu. Professor, Oi. a letra B, a minha deu 2,857, 10 menos 7 Tesla. A minha que eu tinha feito hoje também não deu isso aí. Vamos fazer junto? Ah, Vou pagar aqui. Essa outra. Não, vai mudar agora, né? Essa segunda, como é fora Professor. do fio? Professor, deu 4,76 vezes 10 a menos 12? Olha, a minha aqui tinha dado outro valor. Mas vamos fazer junto aqui. Vamos ver o que vai dar. Para a lei de Ampere, se for para fora do fio, vou escrever ela aqui no cantinho, vai ser o μ0 vezes I dividido por 2πr. Isso se a gente fizer a lei de Ampere para fora do fio, né? A gente tem o fio aqui, o fio é circular, vamos supor que esteja o fio. A gente quer um ponto aqui fora. Então, o R, né, que a gente vai usar, que tinha que ser R maiúsculo, esse R aqui tem que ser maiúsculo. Vou pegar aqui. Esse R aqui maiúsculo é daqui do meio até esse ponto aqui no ponto que a gente quer. Então, se a gente for resolver, o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Esse é o μ0, né? A corrente é 5 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes o π vezes o raio. Esse raio é o R maiúsculo porque é para fora do fio. Para fora do fio, 7 vezes 10 a menos 3. Então, fora do fio, a gente usa uma equação. Para dentro do fio, a gente usa outra equação. Alguém calcula aí para mim quanto que vai dar? Ou vamos calcular junto? Em cima, ó, vai ficar... Vou abrir parênteses para fazer em cima. 4 vezes o π vezes o 10 elevado a menos 7, fecho parênteses. Vezes, abro outro parênteses. 5 vezes 10 elevado a menos 3, fecho parênteses. Em cima, deu 6,28 vezes 10 a menos 9. E embaixo, 2 vezes o π vezes o 7 vezes o 10 elevado a menos 3,
Aqui deu 0,0439, eu vou pôr 44. Então, é pegar esse 6,28 vezes 10 elevado a menos 9 e dividir. Espera que eu não coloquei parênteses. 6,28 vezes 10 elevado a menos 9 e dividir aí pela resposta, né? 0,044. Aqui, arredondando, vai ser 1,43 vezes 10 a menos... Deixa eu aumentar. Vezes 10 a menos 7 Tesla. Vê se todo mundo consegue chegar nesse número. Positivo, professor. Pera aí. Olhem aí. Vamos aproveitar que essas contas, às vezes, elas são complicadinhas. Então, é bom a gente fazer na calculadora para a gente ficar claro. Professor, o meu deu certo. Só que eu não entendi uma coisa. A pergunta da B é igual a da A. Só que o cálculo é diferente que faz ele? Boa pergunta. O fio, ó, vou fazer o fio aqui na esquerda, ó. Tá aqui o fio. A gente está olhando o corte da seção dele aqui, né? Tipo, uma vista superior dele. O fio, ele tem 3 milímetros. Se eu pegar do meio do fio até aqui, ó, na beira, tem 3 milímetros. Na letra A, ele pediu a 1,5. 1,5 está dentro do fio ainda. Tá aqui no meio, ó. 1,5 do centro está dentro do fio. Se é dentro do fio, a gente usa essa equação que eu estou mostrando ali. Na letra B, ele pediu a 7 milímetros do centro. 7 milímetros vai dar aqui fora. Se é fora do fio, aí a gente usa essa de baixo aqui, ó. Então, isso é uma coisa que tem que ler o exercício e vai ter que interpretar. Se está dentro, se está fora, para poder descobrir qual que fórmula que usa. Na letra C, deu aqui, ó, bem na borda. Então, na letra C, se vocês usarem qualquer uma das duas, vai dar certo. Porque se você coloca aqui nessa de cima o R igual, os dois R sendo iguais, acaba simplificando e cai na de baixo. Então, quando for maior, entendeu? a gente calcula de baixo, né? A fórmula de baixo. Para fora do fio. Se você quer um campo magnético fora do fio, essa equação de baixo aqui que é mais simples um pouco. Quer um campo magnético dentro do fio, aí é essa relação que está aqui em cima. Tá bom, obrigada, professor. Façam a letra C agora. Me falem o valor que vocês acharem. Quanto que vai valer o R agora nessa última? Se R é igual a R, é aqui na borda do fio, no limite, então esse raio agora vai ser 3 milímetros, né? Que é certinho o raio do fio, né? Se o diâmetro é 6, então o raio do fio é 3 milímetros. Então, como ele quer no limite, então a gente vai fazer que R aqui é 3 milímetros. Professor. Oi. Professor, eu achei 3.336 a 10 menos 7. Aí, eu achei esse valor também. Esse eu achei esse número também. Meu deu 3.32 vezes 10 menos 7. É isso mesmo? É o que eu achei. É questão de arredondamento. Então, ó, vamos montar aqui, ó. B é igual
Mi0, 4π 10 a menos 7. A corrente, 5 vezes 10 a menos 3. Sobre... Agora embaixo vai ficar 2π. E aí, agora, como a gente, se simplificar, usa de baixo, o raio vai ser 3 milímetros. 3 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó, por exemplo, nesse aqui, ó, se quiser, dá para cortar esse π com esse π. Dá para cortar esse 10 a menos 3 com esse 10 a menos 3. Tudo de uma vez. Tá, quanto que vocês acharam aí? 3,33. 3,36. 3 aqui, 6. Vezes 10 a menos 7. Tesla. Isso aqui é aproximado, né? Acho que as 3 respostas deu aproximado, nenhuma dá certinho. Depende se usar o pi da calculadora ou não. Depende se calcular em cima e anotar ou digitar tudo de uma vez. Lembrando que o ideal seria, tipo, digitar tudo de uma vez, que daí é o melhor valor possível. Seria o valor que estaria mais próximo da calculadora. Entendidos, pessoal? Positivo. Sim, senhor. Positivo. Vamos voltar para o nosso slide. Se o senhor usar tanto uma forma quanto outra, vai dar o mesmo resultado. Nessa C, sim. Isso, na letra C, exato. Isso. Então, aqui é os resultados que eu tinha achado hoje à tarde. Vocês entenderam na C, ó, se a gente tivesse feito aqui, ó, esse Mi0 e colocasse o R maiúsculo em cima e pegasse embaixo 2π R maiúsculo ao quadrado, né, porque essa equação aqui, ó, usa o quadrado, né? Então, cortava esse quadrado com esse R e aí sobrava essa equação que está ali, mais simplesinha. Então, se a gente repetisse, a gente ia ter acontecendo isso daí. Então, pessoal, a gente achou a equação a gente viu a equação da lei de Ampère, essa daqui. E aí a gente resolveu ela para dois casos. Esse primeiro caso aqui, Mi0i para um ponto que é fora do fio, então eu tenho fio e eu calculei para um ponto qualquer. Então a gente pode escolher aqui, ó, qual que é a distância que a gente quer. Mas pode ter situações em que a gente tenha que calcular dentro do fio. Então a gente seria um caso igual esse aqui, né, que a gente deduziu e achou essa relação aqui, ó, para casos se eu quiser também saber o campo magnético dentro de um fio. Depois a gente vai resolver essas contas para campos em solenoides, em bobinas. Então vai ser importante a gente saber também como que fica o campo dentro da bobina, fora da bobina, porque uma bobina são fios enrolados, né? Então a gente pode querer saber isso também. Na aula de hoje a gente viu só para fio, depois nas outras aulas a gente pode fazer outras aplicações aí. E aí a gente tem um exercício aqui que tinha as duas situações, dentro e fora, e uma situação que mesclava dentro e fora, que seria na beira do fio.
Então, só para encerrar aqui nossa aula, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Eu vou passar... Oi. Só uma dúvida. Qual que é o exercício que tem que entregar hoje? O de hoje... Eu vou abrir o portal. Peraí, deixa eu só pegar meus arquivos. O de hoje, ele é o de densidade de corrente elétrica. Vou até abrir o slide aqui de volta. Inclusive agora mudou, eu mudei um pouco os pontos, e daí a gente já termina as parciais com esses 3 trabalhinhos aí. Ó, esse slide aqui foi o que eu tinha passado, acho que na aula passada, eu acho. Não, acho que 2 aulas atrás. Então, eram para fazer 2 exercícios resolvidos sobre densidade de corrente elétrica. E aí, para entregar nessa aula aqui, ó, 6 de abril de 2020. Esse exercício, eu acho que foi numa aula que foi postada no YouTube, eu acho. Acho que a gente não tinha feito a live ainda, mas eu narrei, assim, dei a aula, filmando a tela e tal, explicando, e tinha postado no YouTube. Aí, semana passada, acho que aí passou mais esses aqui, que a nossa aula passada foi sobre campo e força magnética, para entregar dia 13, que é semana que vem. Então, esse primeiro era para entregar hoje, e aí depois esse próximo para entregar dia 13, que é semana que vem. Então, esses vão contar, tipo, 333 pontos cada um, vai ser 2/3 da nota. E aí, estou passando para encerrar essa parte de parcial. Mais esse. Então, esse aqui vai valer 334 pontos, que daí dá os 1000 certinho. E aí, 2 exercícios resolvidos sobre lei de Ampère. Só reforçando, pessoal, eu quero que vocês pesquisem, peguem livro, peguem site, peguem, de repente, no YouTube, façam uma pesquisa e encontrem exercícios que sejam resolvidos mesmo. Vocês podem até fazer igual hoje, pega o enunciado, responde, depois tenta ver se o seu está igual do livro, igual do exercício que você pesquisou, e aí vocês vão escrever o enunciado para mim, vão escrever a resolução e vão me enviar no meu e-mail. Está aqui meu e-mail. E aí, esse vai até o dia 20. Então, vão ser esses 3 trabalhos, vão ser esses 3 exercícios, que na verdade são 6, né? Porque é 2 de cada assunto, vão totalizar aí a parcial de vocês. Pessoal, em relação ao oficial, ainda não tem uma resposta da coordenação ainda sobre como que vai ser. Coordenação, eles estão estudando lá, porque provavelmente esse mês a gente não volte às aulas presenciais ainda. Quem está acompanhando as notícias, as postagens do governo, sabem que a quarentena aí foi prorrogada. Então, estão se estudando ainda o que vai fazer. Então, assim que eu tiver uma notícia melhor, eu vou passar para vocês. Esse slide aqui eu vou postar lá para vocês terem acesso a esse slide. Vou escrever lá também certinho essa questão da parcial para vocês, para quem não assistiu hoje, também tá por dentro. Outra coisa também que eu vou fazer, eu vou depois postar essa live no YouTube e vou deixar o link lá para vocês acessarem também. Então, se vocês quiserem reassistir a aula, aí vai ser mais uma maneira para vocês estudarem. Essa disciplina, pessoal, elas têm uns conceitos às vezes meio complicadinhos,
mas na hora de fazer a conta não é tão difícil depois que você já tem a fórmula. Então, se vocês quiserem entender mais de resoluções e tal, é legal vocês tentarem ir além, ir a mais. Mas depois que está com a equação, é até relativamente simples. Então, semana que vem eu vou passar mais algumas aplicações de lei de Ampère, de força magnética, dessa parte de densidade de corrente elétrica, que foi essas partes que ficaram online aí. Então, semana que vem a gente vai ver mais aplicações aí desses exercícios. Então, de agora até o dia que for nosso oficial, a gente vai ficar vendo aplicações e exercícios e tal. Então, a parte teórica da lei de Ampère já foi passada. Beleza, pessoal? Professor, sobre a questão da prova, o senhor disse que ainda não foi passada a data. E se passar a data, tipo, por exemplo, semana que vem é a prova nossa e a gente vai fazer, não sei como que eles vão escolher a prova online, com o senhor vendo a gente fazendo a Vai prova, ter só que ainda não foi passado as coisas que é pra gente estudar, a unidade 1 e 2, ou as questões também Isso, que o não. senhor vai passar? Unidade é um conjunto. Mas, assim, todas as aulas estão sendo baseadas no livro. Eu coloco exercícios a mais, coloco exercícios diferentes, mas a gente está seguindo certinho o livro. Então, é a unidade 1 e 2. Ah, sim, tá. Obrigada. Então, depois eu listo com vocês como a gente fez 6 capítulos, depois eu listo com vocês qual foi os 6 conteúdos que a gente viu para vocês estudar. Pode perguntar. Só mais uma coisa. Eu não sei se tem um grupo de WhatsApp dessa matéria, da disciplina. Se tiver, eu queria adicionar o meu telefone para a gente Eu não sei se o pessoal tem. Eu estou escrevendo aí na tela meu telefone. Se alguém quiser aí tomar liderança aí, montar um grupo. Tá aí meu telefone para quem não quiser. Pode montar o grupo, pessoal, e me adicionar aí que tudo bem, não é problema não. Quanto mais maneiras da gente conversar, melhor. E se não der certo o grupo, se quiser mandar o WhatsApp individual mesmo para mim, pode mandar. Eu venho e já respondo. Beleza, então, pessoal? Beleza. Inclusive, caso a nossa aula termina e tal, mas se vocês quiserem ficar aí na aula, aqui no link aí ao vivo, pode ficar mais tempo. Se vocês quiserem combinar aí o grupo, sei lá, não tem problema nenhum. Outra coisa também, que eu vou falar toda a live, pessoal, que eu preciso que vocês acessem a pré-aula, a aula e a pós-aula. Que vocês façam lá, porque essa parte da avaliação de vocês, da parte que é de portal, não muda nada. Vocês vão ter que fazer o portal da mesma maneira que parte da nota de vocês vem desses exercícios que vocês têm que fazer online. Então, essa parte aí não vai mudar. Então, acessem o portal. Nem que seja só para entrar lá e dar uma olhada, mesmo que vocês não vão fazer hoje, mas entrem lá, dá uma olhadinha lá nos exercícios, faz pelo menos alguma coisinha, só para marcar a presença de vocês lá, mas o ideal é que vocês façam tudo. Beleza? Beleza, então tá, pessoal. Vou ficando por aqui. Boa noite aí para vocês. Ok. Valeu, obrigado, professor. Boa noite. Falou. Pessoal, tem alguém interessado em montar o grupo?